Os últimos eventos serão rápidos, não é, Martin? Sim. E a última cereja do bolo será a implementação da marca da besta. E eu começo a pensar que esses movimentos rápidos não serão sempre visíveis. Sim, porque, veja, quando temos sociedades trabalhando em segredo, veja, essa é a palavra-chave, segredo. Exatamente. As escondidas. Segredo. Quando alguém faz as coisas em segredo, não querendo que ninguém saiba, ela acusa os outros de conspiração. Uma das coisas interessantes que estão acontecendo é esta companhia chamada Meta. Meta é uma novidade, é uma empresa conglomerada que engloba as empresas de mídia social. É, tipo o Facebook, Instagram, WhatsApp. Correto. Essas empresas ainda mantêm seus nomes, mas agora fazem parte de uma nova mega conglomerado de empresas chamado Meta. Este é um artigo da CBN News que dá perspectiva cristã sobre o assunto e diz assim: a empresa Meta não permitirá mais propagandas que mirem política, religião, orientação sexual no Facebook e no Instagram. Portanto, essa mega empresa não é apenas uma empresa que contém outras empresas. Ela também é um comitê de censura. É, ela que vai decidir o que é Sim, certo e o o que é não certo e o que não é. E ao observarmos algumas pessoas que ocupam posição de controle, nós acabamos nos perguntando: como pode ser que pessoas desta natureza podem se tornar um termômetro moral do planeta? O que certamente é improvável, não é? É. Já que o poder que possuem é tão grande que são capazes de sentar-se no Congresso para serem interrogados com tamanho poder e confiança que elas não se curvam, mesmo diante das enormes acusações feitas contra elas. Nós sempre vemos eles diante do Congresso sendo questionados e nada acontece. Nada acontece. Eles permanecem em completa calma. E você sabe que não seria assim com você e comigo, não é? Não. E a única explicação para que eles se safem dessa maneira é que o poder deles venha de uma outra fonte. E já vimos outras ocasiões nas quais podemos deduzir com certeza de onde vem o poder deles. Martin, você já teve encontros pessoais com o Papa? Não. E quanto a mim? Não. E provavelmente jamais teremos? Mas essas pessoas tiveram. É. Elas estão constantemente naquele fórum. O que isso significa, então? O logotipo deles também é interessante. Veja este símbolo do infinito, que, como muitos sabem, vem a ser o mesmo sinal encontrado em sociedades secretas. O Papa João Paulo II utilizou por muitas vezes, quando ele fazia assim. Meta, a mais nova empresa controladora da gigante da mídia social Facebook, anunciou na terça-feira que, no início do próximo ano, não permitirá mais propagandas que mirem tópicos relacionados à política ou outras questões sensíveis, incluindo religião. Eles então tocam no assunto do shadow banning, que é quando as publicações não são divulgadas. Já faz algum tempo que nós dissemos que até mesmo o nosso canal está evidentemente sofrendo de shadow banning. E isso de shadow banning foi considerado por muito tempo pelos checadores de fatos como uma teoria da conspiração. É verdade. Só que agora, esta teoria da conspiração acabou sendo confirmada, já que o próprio Centro de Transparência do Facebook admitiu publicamente praticar o shadow banning no último mês. Que interessante! Portanto, esse jornal está dizendo que não é uma conspiração.
A Organização de Locutores Religiosos Nacionais relatam que a política de shadow banning no Facebook afeta diretamente mensagens bíblicas na plataforma. Não é possível dizer a extensão disso, etc., mas aqui é dito que a verdadeira extensão das políticas de distribuição de conteúdo no Facebook permanecem em segredo. Parece que segredo é o nome do jogo, não é? Exatamente, nós já estivemos do outro lado disso tudo. Se você olhar para as estatísticas sobre como, quando nós começamos a série do E aí, Professor, o que aconteceu na época, e os nossos views, e as recomendações dos vídeos para outras pessoas, nós estávamos indo bem. Mas, de repente, isso começou a acontecer e a curva começou a descer. E daí essa conspiração do shadow banning ficou a dúvida no ar. Mas agora nós temos a confirmação deles mesmos. Eles estão censurando. Isto é muito interessante. Esta é uma das empresas e dos CEOs e estão trabalhando de forma bastante íntima com outros poderes, como principalmente o Vaticano, é claro. Sim. Portanto, isso faz parte do plano para o fim dos tempos. Este artigo da New Scientist diz: por que o Facebook mudou o seu nome para Meta? E o que é o Metaverse? O Facebook alterou o seu nome para Meta numa tentativa de apoderar-se do metaverso, um conceito de versão 3D da internet no qual um grande número de empresas estão trabalhando. O nome foi escolhido para dar eco ao produto-chave que o Zuckerberg espera que o Facebook, agora chamado Meta, irá representar. O metaverso é um nome de espaço virtual 3D compartilhado que um grande número de empresas estão interessadas em criar como uma espécie de versão futura da internet. Nesse futuro, seremos capazes de nos teleportar instantaneamente como hologramas para estarmos no escritório sem ter que ir até lá. Ou a um show de música com amigos, ou mesmo na sala de estar dos seus pais. Escreveu Zuckerberg em uma carta anunciando a mudança de nome do Facebook para Meta. E eles já fizeram isso antes. Há alguns anos atrás, eu fiz uma palestra na qual mostrei que o Al Gore e o Príncipe Charles foram projetados como hologramas em uma situação virtual. Então, essa tecnologia não é totalmente nova. Não, essas são simplesmente tecnologias que eles querem incorporar no cotidiano. Exato. E, basicamente, quando se aprofunda nos detalhes daquilo que estão fazendo, vemos que eles querem criar uma realidade virtual. Sim. Em outras palavras, eles estão criando um mundo que é operado pela sua imaginação. Dentro da sua própria realidade virtual, o mundo externo não importa. Você pode estar em uma reunião. Na verdade, dentro dessa realidade virtual, você pode pedir comida que será entregue por drones, não é? Correto. Eles já também retrataram isso em alguns filmes, como, por exemplo, O Jogador Número 1, onde a situação é parecida como esta da qual o metaverso se constituirá. A verdade é que o mundo está sendo preparado para isso. Mas isto é baseado em quê, Martin? Isso baseia-se em um mundo real ou em um metamundo? Baseia-se em um metamundo. Agora, qual a ideologia no mundo acaba promovendo a criação de um metamundo? Os jesuítas. Apenas uma, são os jesuítas, na qual você, por meio da visualização, Exatamente. ingressa em um mundo imaginário. Um mundo em que a sua imaginação é a realidade. Ou então você reescreve a realidade. Isso é como os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. É exatamente isto. Portanto, isto é espiritualidade de Inácio de Loyola. Veja, eu não quero ser crítico de qualquer coisa que aconteça no mundo, mas alguns filmes cristãos muito famosos, e até mesmo seriados
que estão sendo produzidos hoje, nas quais você tem histórias de Jesus, mas muito tem que ver com exercícios espirituais, uma vez que elas acabam acrescentando coisas ao Evangelho. Através do poder da imaginação, novas situações são adicionadas à história. E desta maneira, eles são capazes de mover o barco em uma direção diferente. Um pouquinho, mas constantemente. Pouco a pouco. Por exemplo, é possível mudar o foco de Jesus para Maria. É possível desviar a glória de Cristo para os discípulos. É possível fazer muitas coisas desse tipo. Portanto, é um mundo muito perigoso. Bem, quando Deus criou este mundo, Ele criou uma realidade ou uma realidade virtual? Uma realidade. Ele criou a realidade, não é? Mas filmes como Matrix tentam lhe dizer que esta realidade não é real, mas apenas uma experiência virtual. Você apenas pensa que é real. Isto é muito perigoso. Satanás tem se ocupado com este tipo de pensamento e manipulação de mentes já há muito tempo. Exatamente, isso foi trazido para a religião, porque atualmente muitas pessoas acreditam que isso que nós estamos vendo também não é a coisa real. É quase como se fosse a nova era. É 100% nova era. Também é possível ver por que a formação espiritual é um conceito tão perigoso. Eu tenho recebido várias cartas de pessoas que, em termos bem claros, estão vazias por dentro e procurando por ajuda. Elas procuram por orientação espiritual. São pessoas com problemas, pessoas deprimidas e que buscam uma saída para seus problemas. Só que muitos destes chamados métodos cristãos, muitos deles são baseados em formação espiritual, que o transferem para uma realidade virtual, que procura desviá-lo de sua atual situação para uma outra situação baseada em realidade virtual. Mas isto não dá certo, pois não somos virtuais, somos reais. Na verdade, nós temos que lidar com o que está acontecendo. Isso mesmo. Vamos dizer que neste mundo virtual, você esteja cuidando de um jardim. Você está, na verdade, sentado em uma cadeira, com um grande óculos na cara, criando uma experiência 3D para você, e tudo o que você está fazendo são com seus 2 dedos. Tudo o que você fizer será virtual. Eles podem até desenvolver um tipo de tecnologia que você poderá fazer algo com as mãos, mas não vai ser real. Não será real. Deus colocou toda a natureza à nossa disposição. Ele criou os animais, as plantas, o solo, e Ele deseja que sejamos participantes ativos, não de um mundo imaginário, mas de um mundo real. O mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não pode ser virtual. Isto é pensamento jesuíta. Eles vivem constantemente no mundo virtual. E no mundo como esse, eles podem manipular mentes e circunstâncias como bem quiserem. Mas no mundo real, sua espiritualidade deve ser baseada neste livro. Exatamente. E o que este livro diz é realidade. Sim. Tudo aquilo que for acrescentado ou removido dele é virtual. Se trata de uma experiência muito perigosa e ocultista. Portanto, meu conselho às pessoas é para se tornarem cada vez menos envolvidas com essas plataformas. Quanto menos, melhor. Vamos seguir adiante. Papa Francisco alerta contra pregadores que semeiam divisão online. Isso se encaixa com a meta? Sim. Pois, como vimos, eles também terão uma maneira bastante rígida de lidar com isso. Exatamente. Portanto, aquilo que será permitido e o que não será permitido não terá como base a moralidade dos presidentes dessas empresas.
mas será baseada em uma moralidade de um nível superior a eles. Em outras palavras, a do Vaticano. Em uma audiência geral na quarta, o Papa Francisco alertou contra pregadores que semeiam divisão e desconfiança online. Desconfiança de quê, Martin? Nele. Nele e em seus ensinos. Exatamente. E convenhamos que ele merece a nossa desconfiança. A Reforma Protestante não revelou os problemas dele ao povo de maneira que surgiu a desconfiança? A Reforma, ela trouxe de volta a realidade, porque todo mundo estava vivendo num tipo de realidade virtual, sem saber quem era o anticristo. Eles viviam até mesmo em um mundo do além virtual, já que ensinavam o purgatório. Isso era a realidade virtual daquela época, só que isso não é a realidade, é uma mentira. Exatamente. Isso não está na Bíblia. Não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, causam perturbação às comunidades. Bem, pregar o Evangelho é perturbar as comunidades, é fazê-las pensar. Exatamente, e agora nós já vimos que nessa nova plataforma Meta, ou Facebook, Não ou haverá que isso. seja, não pode ter publicidade religiosa. Eles já estão fazendo shadow banning em qualquer coisa relacionada Eles já estão à Bíblia. fazendo isso. Isso, então, é interessante. Ao invés de apenas dizer perturbar as comunidades, ele deveria dizer perturbar comunidades que foram enganadas e conduzidas a um estado de perdição que se encontram hoje. Sim, Quando se perturba as comunidades por pregar o Evangelho e a verdade, está se criando um debate, o que leva a decisões. O mundo está caminhando para um mega conflito. é mesmo. Eles planejam silenciar a sua voz, nem que tenham que recorrer à sua morte. E, como você mencionou antes, o pensar e a consciência, nesse momento, é guiado por eles. Correto. Agora, vamos voltar na história. Quando na Idade Média havia alguma voz dissidente contra o sistema deles, o que acontecia a elas? Você era removido da Te sociedade. queimavam na fogueira. Qualquer voz dissidente, será que estamos voltando para isso? Está se criando a imagem da besta? Com certeza. O mundo está pensando assim? As megas corporações não estão pensando assim? Martin, quando entendemos isso, entenderemos também o que a Bíblia diz quando se refere à criação de uma imagem da besta. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Ele o criou fisicamente, mas também espiritualmente. Então, quando éramos a imagem de Deus, a nossa mentalidade era semelhante à de Deus, estava em harmonia com seu caráter, em harmonia com seus princípios, em harmonia com a sua lei. Mas este sistema do anticristo também possui uma imagem. É. E o mundo inteiro deverá ser a imagem deste anticristo, possuir a sua mentalidade. E esta mentalidade nos leva à morte. É o que diz a Bíblia. Portanto, devemos escolher. Este artigo é do Washington Times, de 19 de outubro de 2021. Papa Francisco suplica em nome de Deus que as empresas de mídias bloqueiem as fake news. O Papa Francisco quer que as mídias sociais parem de compartilhar fake news, suplicando que tal censura de espaço propositalmente abertos sejam feitos em nome de Deus. Isso me remete imediatamente àquilo que você disse sobre a Idade Média. Exatamente a mesma coisa. Porque quem que decide o que é fake news? E quem na Idade Média decidia no que você devia acreditar? Eram eles. O líder de 1,2 bilhões de católicos romanos no mundo fez esse comentário em um vídeo endereçado ao 4º Encontro Mundial de Movimentos Populares, que é financiado pelo Vaticano. Será que o Vaticano está por trás de todos esses encontros morais que estão ocorrendo? Não há dúvidas. Sim, com certeza. Cujos membros ele chamou de poetas sociais. Francisco falou em espanhol, com legendas em inglês, que foram exibidas na tela.
Nós estamos em uma fase da história na qual a imagem da besta está sendo levantada, na qual o Estado, a mídia, que estão todos conectados, estão criando um mundo virtual que está em harmonia com o pensamento de Roma. É mesmo? É bem assim mesmo. E a coisa é que, como nós vamos ver depois, qualquer um que ainda pense que existe liberdade e autonomia por aí, veja, não existe nenhuma. Ele está no controle de tudo. E, como veremos, as restrições estão aumentando cada vez mais. Precisa haver uma abordagem bastante calma e sutil. Do contrário, as pessoas se assustariam. Exatamente. As liberdades devem ser retiradas uma a uma. E, ao mesmo tempo, dando razões boas para se retirarem essas liberdades. E também eles dão alguns incentivos, algumas recompensas, se você fizer o que eles querem. Correto? Por exemplo, um dos programas deles estão oferecendo alguns incentivos. Se vocês fizerem o que nós mandamos, vocês terão acesso gratuito. É ridículo o ponto em que nossa sociedade chegou. Apocalipse 13:3 diz: "E vi uma das cabeças como ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. E todo o mundo maravilhou-se após a besta." Nós já falamos sobre este assunto diversas vezes, mas precisamos compreendê-lo corretamente. Maravilhou-se significa admirar, ter admiração, maravilhar-se após a besta, ou seja, absorver a sua mentalidade. Sim. Apreciar, admirar esta mentalidade. E dizer que ele é a autoridade moral da Terra, que nem o John Kerry fez. Martin, o mundo virtual é um mundo de fuga, não é? Um mundo de fuga da realidade. Ao criarmos o mundo para escaparmos da realidade, então estamos mudando a realidade, já que as pessoas podem escapar dela. É, exatamente. Você entendeu? As pessoas podem fugir da realidade, e a forma primitiva de se fazer isso é por meio de histórias fictícias. As pessoas liam histórias fictícias para se transportarem para uma outra realidade, de forma que o mundo real e seus problemas iam embora, pois agora você estava em uma nova realidade. Este foi o primeiro recurso utilizado para nos trazer aonde estamos hoje. Sim, porque depois viraram os filmes. Isso aí vai ser como filmes ao quadrado. Exato. Através das histórias fictícias, pode-se criar qualquer coisa. Pode-se criar um mundo romântico, ou um mundo violento, ou um mundo pervertido. Pode-se criar qualquer coisa para satisfazer qualquer gosto. Eu me pergunto quantos casamentos já acabaram por causa de histórias como esta. Histórias cheias de sentimentalismo, de príncipes em cavalos brancos, enquanto que a realidade é que o casamento só funciona através de muito esforço, não é? Então, cria-se essas ideias utópicas, o que faz a realidade parecer tão diferente que a sua visão de mundo é estilhaçada. É interessante lermos no Espírito de Profecia aquelas declarações que dizem que as novelas são uma das maneiras de criar-se essas realidades alternativas e que devemos evitá-las. Mas todos perguntam, por quê? É que quando você vê a progressão, você entende para onde isso leva. É muito perigoso. E é aí que estamos no curso da história. E quão mais longe podemos ir do que uma realidade em 3D? Na verdade, você acaba entrando dentro do livro, tornando-se um personagem. Isto é pensamento jesuíta. Isto é formação espiritual. Isto é o teatro jesuíta. É a espiritualidade de Inácio de Loyola. Vem diretamente das profundezas do inferno.
E é para aí que o mundo está caminhando. Apocalipse diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Ou seja, da igreja que se assenta sobre muitas nações, com quem os reis da terra cometeram adultério. Então sabemos que o mundo político está sobre o seu feitiço. E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho de seu adultério, ou seja, passaram a admirá-la, achando que ela tem razão, quando, na verdade, ela tornou a realidade em realidade virtual. Apocalipse 13:3. E eu vi uma de suas cabeças, que era ferida de morte, o que ocorreu após a Idade Média, certo? Mas o seu ferimento mortal foi curado, e todo mundo maravilhava-se após a besta. O mundo admirou-a, foi convencido por ela. Apocalipse 17, verso 5. E sobre a sua fronte havia um nome escrito: Mistério. Mistério quer dizer algo secreto, algo que não está à vista de todos. A maioria não sabe. Babilônia, a Grande, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Nós faremos uma série a respeito disso. Nós já mencionamos o assunto, mas por causa do tempo em que estamos, vale a pena colocar tudo junto, para compreendermos claramente a questão. Apocalipse 17, verso 7. E o anjo disse a mim: Por que estás admirado? Eu lhe contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que possui 7 cabeças e 10 chifres. Este mistério é revelado na palavra de Deus e nos diz quais são os atributos dela. E agora eu pergunto: por quanto tempo Deus irá apresentar os atributos dela ao mundo, até que este finalmente acredite? Me parece que isso vai continuar até o fim. O mundo não quer acreditar. Não importa quanto sangue seja derramado, não importa quanta liberdade ele tenha ganho por desassociar-se dela. O mundo insiste em associar-se a ela, mas a Bíblia diz para não fazermos isso. João 18, 20. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada eu disse em segredo. Nada disse em segredo. E o que foi que este representante da Meta acabou de dizer? Ainda não está muito claro, está coberto por mistério. Em segredo. E segredo sobre o quanto, na verdade, eles estão fazendo essas coisas abomináveis. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, pois aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Martin. Deus é completamente contrário a este manto de segredo com o qual ele se cobre. Isto é um tipo de preparação para a COP26, pois se você não compreende a linguagem da COP26, você pode pensar que nada aconteceu, mas a verdade é que, ao decodificarmos as terminologias, podemos ver o que estão planejando em segredo. Eles não... O diabo não trabalha de maneira aberta. Ele te ocupa com o movimento de uma mão, enquanto é a outra que está fazendo algo. É como um mágico, um ilusionista. Conselhos para a Igreja, páginas 335. Deus revelou aquilo que vai acontecer nos últimos dias para que o seu povo esteja preparado a permanecer firme contra a tempestade de oposição e fúria. Aqueles que foram avisados dos eventos não devem assentar-se em calma expectação da tempestade vindoura, confortando-se de que o Senhor irá abrigar os seus fiéis no dia da angústia. Devemos homens que esperam pelo Senhor, porém não em ociosa expectação, mas em fervoroso trabalho com fé inabalável.
Agora não é hora de permitir que nossas mentes sejam atrasadas por coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente arranjando as coisas para que o povo do Senhor não tenha misericórdia e justiça. O movimento dominical está agora mesmo abrindo seu caminho às trevas, ou seja, em segredo. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento são incapazes de ver para onde a corrente os está levando. Seu discurso é moderado e aparentemente cristão, mas quando começar a falar, revelará o espírito do dragão. Este é um conselho muito importante. E uma vez que este movimento esteja agindo em segredo, o povo de Deus acaba dormindo. Eles não veem nada. Ele está dormindo como um bebê. Muito bem. Nós já mostramos muitas dessas coisas antes, mas vale a pena reiterar mais uma vez. A Bíblia diz que os reis do mundo darão o seu poder à besta. Agora, por acaso nós vemos os líderes do mundo viajando constantemente para encontrar-se com qualquer outra pessoa deste planeta, além do Papa? Eu não vejo isso acontecendo. Eu também não vejo. Portanto, a realidade, e não é a virtual, nos diz que isto é um fato. Os reis do mundo, sejam eles do Ocidente, como o Donald Trump, ou do Leste, como Vladimir Putin, todos se dirigem ao Papa, e todos são recebidos calorosamente. Sejam da esquerda ou da direita, sejam do leste ou do oeste, ou do norte ou do sul. Temos aqui o Biden e o Papa reunidos, assim como a Angela Merkel, o Papa, e eles parecem muito felizes por estarem na companhia um do outro. Também temos Emmanuel Macron. Estes são apenas alguns dos reis do mundo, preparando-se para ceder o seu poder à besta. Mas temos também os presidentes das megas corporações. Temos o Tim Cook, presidente da Apple. Temos o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. E agora do Meta, que se tornou a Meta. Temos também Kevin Systrom, o presidente do Instagram. Você acha que há algo acontecendo por trás das cenas aqui? Ou seria apenas uma visita despretensiosa? Bem, se você ouvir as palavras do Papa e o que ele pede, banir as fake news no nome de Deus e tudo isso mais, e daí você vê isso acontecendo, se você comparar, você vai ver que a influência dele, na verdade, é bem drástica. Martin, ele disse para banir as notícias falsas. É óbvio que ele não deseja que banam as notícias dele. Logo, as notícias dele não são falsas. E tudo aquilo que é contra a notícia dele se torna falsa. Correto? Então, se ele está trabalhando em segredo, de acordo com a Bíblia, ele é o anticristo, então não são as notícias dele que são falsas. Sim. Aí, as notícias falsas se tornam verdadeiras. Pode tornar-se confuso porque colocam as notícias falsas junto com as verdadeiras. Mas é por isso que precisamos de filtros. Exatamente. E de onde que você tira o filtro? Na Bíblia E o espírito de profecia. Isso é evidente, não é? É.